Agradecemos mais uma vez a todos que estão acompanhando os estudos da lição a cada semana. É um esforço para cada um de vocês, né? Assim como também para mim. Mas o mais importante é a gente estar estudando a palavra de Deus. E o tema dessa semana vai ser servir e salvar. Deus esteja conosco, que nós possamos aproveitar bem esse tempo aqui estudando a palavra dele. Vamos fazer uma oração. Nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti as oportunidades que o Senhor nos dá a cada dia. Também agradecemos pelo perdão dos nossos pecados, pelo Teu Santo Espírito que o Senhor prometeu nos dar. Esteja conosco nos momentos que se seguem, guia-nos com o Teu Santo Espírito, como o Senhor nos prometeu. Pedimos essas bênçãos e agradecemos a Ti, por Jesus. Amém. Continuação do tema do livro de Isaías, a gente pode perceber que é um dos livros que mais trata das profecias, como eu falei, tenho falado, que estão relacionadas com o passado, né, da história de Jesus, também com o presente na época que Jesus veio e também com o futuro. As profecias de Isaías se enfocam muito relacionadas à história do plano da redenção. É um livro fantástico e eu espero que vocês aproveitem. Quem não leu, que possa ler esse livro, que ele realmente tem muitas explicações sobre como seria a salvação de nós, seres humanos. O verso 42 aqui, Isaías 42, verso 1 diz: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Quando foi escrito, provavelmente, muitos dos que leram não entenderam o significado disso aqui. Ainda hoje também a gente pode ter dificuldade de entender quem é esse servo aqui. Só que Deus, né, ungiu a Jesus e a gente começa a suspeitar, né, aqui que aqui é o próprio Jesus. E depois, ao longo dos livros do Novo Testamento, que a gente chama Novo Testamento, dos apóstolos, eles justamente citam as passagens e explicam de fato que era de fato Jesus, esse servo escolhido. E que Deus tinha escolhido Jesus, né? E aí é algo bem complexo, né? Porque o próprio Deus escolhe tornar-se humano e esse ser humano, ele recebe algumas prerrogativas e alguns papéis que estavam descritos nos livros, nas profecias desde Gênesis até chegar no Apocalipse. Isaías 8,14 diz assim, ó: Então ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo às duas casas de Israel, por armadilha e laço aos moradores de Jerusalém. Também essa passagem é citada relacionada a Jesus, que Jesus foi como se uma pedra, né, de esquina, mas foi uma pedra de tropeço. Pedro vai lá e explica essa passagem. Nós podemos pegar aqui no livro de Pedro, né? Deixa eu pegar aqui rapidinho. Só para a gente mostrar aqui. Vamos olhar aqui, ó. Aqui está, 1 Pedro 2,7. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Então, Pedro está explicando aqui justamente o que está escrito, né? No verso 8 também fala: a pedra e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem, para que também foram destinados. Então, a gente pode entender justamente que, novamente aqui, que Isaías, quando fala do servo, tem a casa de Israel, Israel é considerado servo, mas quando é um indivíduo, é justamente o Messias, o ungido. E esse Messias ungido é Jesus. E pode ver que Jesus cumpre cada uma dessas profecias que foram escritas, que estão relacionadas com o Messias. Isaías 53, verso 11 diz, ó: Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito.
com seu conhecimento, meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então vem João e diz, né, que Jesus é o Cordeiro que tira os pecados do mundo. E aí relaciona também Jesus com esse servo que está aqui descrito em Isaías 53. E aí a gente pode começar. Então como é que a gente passa a entender isso? Isso demorou-se um tempo para alcançar essa compreensão. Foi muita oração, muito estudo. E requer você estudar a Bíblia. Recomendável estudar por tema. Por exemplo, quem é o Messias? Onde é que está escrito o Messias? Desde Gênesis até Apocalipse. Quem é o servo? Então você junta as passagens e começa a estudar para entender o significado. Porque em vários lugares Deus revelou o papel do Messias como um servo. A Bíblia também revela o Messias como um rei, que vai vir, sua glória, todo-poderoso. Mas tem Jesus, o Messias, também como servo, que é aquele servo sofredor que vai morrer por nós. E Jesus veio justamente fazer isso por nós. Então, continuando, tem uma passagem interessante. E o servo, quem é o servo? É o Senhor da glória. Quem é o Senhor da glória? Jesus, Deus. E aqui conta em Atos 8, 29, 35, diz: E disse o Espírito a Felipe, Espírito Santo, chega-te e ajunta-te a este carro. Né? E correndo Felipe, ouviu que lia o profeta Isaías. Tinha alguém, né, um eunuco, Etiópia, fez uma viagem e estava lendo o livro de Isaías. E aí diz, e aí Felipe, né, chegou e viu que ele estava lendo a profecia de Isaías e perguntou: entende tu o que lês? Então não adianta só ler, a gente tem que entender. Quando a gente não entende, tem que procurar alguém que tenha compreensão da Bíblia. Houve um tempo que eu não tinha compreensão. Um tempo fui estudando, fui me aprofundando, hoje eu tenho compreensão. Já consigo explicar para vocês muitas coisas. E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que ele era este: foi levado como ovelha para o matadouro. Por isso que Jesus, você pode ver a história de Jesus, quando prenderam Jesus, ele ficou calado todo o tempo, mesmo sendo inocente, como ovelha que vai para o matadouro. E como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia. Assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. Ou seja, nem julgamento, o julgamento de Jesus foi um julgamento justo. Foi feito à noite. Pela lei, você não podia fazer julgamento à noite. E também tinha que dar direito a Jesus ter testemunhos para defendê-lo. Não permitiram defesa de Jesus. Arrumaram 2 pessoas lá para falar mal de Jesus. E mais, diz aqui: e quem contará a sua geração? Jesus não teve geração, não teve descendentes, por exemplo, do ponto de vista de ter filhos, né? Tendo relação com mulher, né? Porque a sua vida é tirada da terra. Ou seja, explica que o servo sofredor ia ser morto. E respondendo ao eunuco Filipe, ele perguntou: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? E a resposta vem: Filipe. Então Filipe, abrindo sua boca, começando nessa escritura, anunciou a quem? A Jesus. Quem era? Que era o servo de Jesus. Então o servo que está na Bíblia de Isaías, em várias outras passagens da Bíblia que trata sobre o Messias, é Jesus. A pessoa de Jesus. E se você vê, é por isso que eu digo, não existe ninguém, nenhuma outra pessoa que vá cumprir as profecias. Não dá para existir outro Messias, como algumas pessoas estão esperando, talvez alguns judeus, né? O povo de Israel estão esperando ainda a vinda do Messias. Eles não acreditam que Jesus seja o Messias, mas se você estudar as profecias de Isaías, juntando com as profecias de Daniel, juntando com Jeremias, Ezequiel, Oséias, Naum, elas envolvem tempo. O Messias tinha que nascer em determinada época, quando o império, a abominação da desolação tivesse, né, em Israel. A abominação da desolação é o Império Romano. Então não há condições de haver outro Messias. Eu digo para vocês, eu sou uma pessoa que sou estudioso,
Antes de tomar a decisão sobre batismo, quando eu li os livros de profecia, uma boa parte deles eu li antes de batizar, passei 8 meses lendo. E eu estudo, viu? História. E eu fui investigar para ver se era verdade mesmo. E, olha, meus irmãos, se você estudar a história e for história verdadeira e comparar com a Bíblia, não há opção de haver outro Messias a não ser Jesus. Jesus nasceu na época que estava dizendo a profecia, morreu na época que disse a profecia, a igreja foi levada a pregar o evangelho para os gentios na época que a profecia de Daniel estava estabelecida. Não existe opção de haver outro Jesus. Louvado seja nosso Deus. Nós encontramos o Messias. Quem é esse Messias? É Jesus, o filho de Maria. Ele tem outros nomes em hebraico? Tem, é Yeshua, mas não importa. É aquele que veio descendente de Maria e morreu na cruz por nós. Esse é o verdadeiro Messias, que a Bíblia escreveu depois, os apóstolos escreveram justamente sobre ele, para que nós pudéssemos ter mais compreensão ainda do plano da redenção. Também a Bíblia fala que a nação de Israel é uma nação serva. Por que é serva? Porque Deus é o Criador. Então Deus é o nosso rei. Onde tem um rei, tem um servo. Quem são os servos? Somos nós. Só que a servidão que Deus pede a nós não é a servidão obrigatória, imposta. É a servidão por escolha. Jesus diz, quem crê e for batizado vai ser salvo. Jesus diz, quem vem a mim, de modo nenhum vou lançar fora. Jesus diz, aquele, né, venha a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Então, Deus nos criou para ser filhos dele, mas Deus nos deu a capacidade de escolher de ser ou não ser filho. É a segunda chance que nós temos. Agora, é lógico que existem consequências para aqueles que não vão escolher ser filhos. Deus fala, ó, infelizmente, no meu plano, vocês não vão poder continuar existindo. É uma decisão de Deus. Isaías 41, verso 8 e 9, fala mais ainda agora, mostrando que a relação de Jesus com o povo de Israel e a Israel como nação. Porém, tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi descendência de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse, tu és o meu servo, a ti escolhi e nunca te rejeitei. Aqui, também, Isaías 45, 4 e 5 diz, por amor de meu servo Jacó, de Israel, meu eleito. Então aqui esse servo é dito o nome dele, Jacó, Israel. Aquele outro servo de Isaías 53, Isaías 40, diz só meu servo, meu escolhido, não diz o nome, é um indivíduo. Aqui a lição mostra, né, quem escreveu a lição explica justamente isso. Quando está sendo falado servo com o nome de Jacó, é a nação. Quando é o servo escolhido, como está em Isaías 53, que não dá o nome de Jacó, é o Messias, é o ungido. E aqui diz, ó, chamei-te pelo teu nome, pus teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Eu sou o Senhor, não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei a tu, ainda que tu não me conheças. Quem é esse aqui? É Ciro. Isaías 45, Deus também fala de Ciro, né? Também aqui está sendo tratado como Israel. Então Deus chama algumas pessoas como servos. Mesmo que a gente não conheça, nós podemos estar cumprindo o propósito de Deus mesmo sem saber. Aí como? O Espírito Santo, ele busca guiar todas as pessoas. Tem pessoas que estão agindo, seguindo os bons princípios, que são princípios divinos. É Deus que está guiando essas pessoas. Isaías 48, 20 diz, saí de Babilônia, fugi de entre os caldeus, anunciai com voz de júbilo, fazei ouvir isso, levai-o até o fim da terra, dizei que Yahvé remiu a seu servo Jacó. Deus mostra, né, que nós, para sermos, salvos, libertos, nós vamos ter que sair da Babilônia. Apocalipse 18 também fala que nós temos que sair da Babilônia. Por quê? O que é a Babilônia? Quem criou a Babilônia? Se você ver lá em Gênesis 11, 10 e 11, tem a história de Nimrod. Significa Nimrod, aquele que se rebelou. E Babilônia foi uma das cidades criada por Nimrod. E ele criou Babel e tentou criar o quê? A Torre de Babel, para tentar se opor ao plano de Deus.
Que diz, se houvesse um novo dilúvio, as pessoas ficaram na torre, ninguém morria e as pessoas poderiam continuar desobedecendo a Deus. Esse era o plano. Então, para Deus, Babel significa confusão. Então, sair da confusão. Que confusão? Confusão é o quê? Está relacionado com a mentira, com o engano. E Deus é o quê? A verdade. Então, a gente tem que sair da confusão, da mentira, do engano, para a verdade, que é Deus. Ou que Deus revela para nós. Aqui já tem, mostrando, outro servo, como eu falei. Um servo sem um nome, sem Jacó, sem o nome de Israel, sem o nome de Ciro. Aqui diz, Isaías 42, de 1 a 4, ó, eis aqui meu servo, a quem sustenho, meu eleito, em quem se apraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça aos gentios. Então está relacionando o que? Com os gentios. Jesus vem salvar o que? Todos, inclusive os gentios. Quem são os gentios? Eram as pessoas que não eram de sanguíneos, de descendentes de Israel. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Com verdade trará justiça. Não faltará, nem será quebrantada, até que ponha na terra a justiça, e as ilhas aguardarão a sua lei. Ilhas, que são essas ilhas? É interessante, né? Para Deus, Israel é o centro da terra, a região ali. E ali é como se fosse o quê? Centro. Quem são as ilhas? Nós. Brasil é uma ilha. A América é ilha. Porque quem é o centro da terra? É Israel ali. E quem é a terra, que não é ilha, é aquela região ali. Então nós fazemos parte dessas ilhas aqui. Essas ilhas aguardarão a sua lei. E essa lei chegou até nós. Louvado seja nosso Deus. Então, pegando a passagem Isaías 42, 1 a 4, você pode fazer o quê? Um paralelo aqui, ó, com Mateus 12, 15 e 18. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanharam-lhe grandes multidões, e ele curou a todos. E recomendava-lhes rigorosamente que não o descobrisse, para que se cumprisse. Ó, aí o apóstolo Mateus está explicando, está cumprindo a profecia de Isaías, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Eis que meu servo que escolhi, o meu amado, em que minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Então, meus irmãos, vocês têm que ter a certeza. Jesus tinha certeza de quem ele era. Ele sabia e ele confirmou que ele é Deus, que ele é o Messias. E os apóstolos também tinham certeza quem era Jesus, que Jesus era o Messias e que Jesus era Deus. Alguns ficam falando, não, são 4 evangelhos, os evangelhos têm diferença em si, pode ter diferença, porque às vezes você pode, 2, 3 pessoas ver o mesmo relato, acontecimento, e você, na hora de escrever, você escreve na sua versão, com aqueles detalhes que você percebeu. Outro escreve de outra forma. Às vezes você não, a informação não bate. Ó. Quando você faz uma cariação de pessoas que participaram de um crime ou não, se você vê que é a mesma fala, aí você sabe que tem algum problema aí, porque foi combinado. Quando você vê que as pessoas falam coisas parecidas, mas não bate todos os detalhes, aí você sabe que a pessoa está falando, as duas estão falando a verdade. Porque as pessoas não conseguem perceber todos os detalhes de forma igual. Do mesmo acontecimento. Então, os evangelhos de Mateus também não poderiam ser iguais, eles não combinaram entre si. Deus foi quem guiou a eles para escrever. Isso é sinal de que os evangelhos e os escritos da Bíblia são verdadeiros. É um dos sinais. Amém, né? Deus seja louvado. Eu não tenho dúvida nenhuma, meus irmãos, que os evangelhos são verdadeiros. Agora, existem erros nas traduções? Eu tenho certeza. Tem várias traduções e cada tradução recomendo você ter várias traduções de Bíblia e comparar, porque aí você vai descobrir passagem com passagem que algumas traduções não são tão boas. Aí você é oração e Deus, porque você vai se enganar pensando que não vai ter problema nas versões? Tem. Você acha que Satanás ele também não trabalhou para tentar atrapalhar as traduções da Bíblia? Com certeza. Mas ele não vai vencer, meus irmãos. Ele não vai vencer. Ele vai perder a batalha. Porque o Espírito de Deus guia aqueles que são sinceros. Ainda tem mais. Guia em toda a verdade. Se é em toda a verdade, então Deus vai nos mostrar o que é a verdade na Bíblia.
Esse servo anônimo, Isaías 10, 11, de 10 a 11, fala assim: ó, e acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos. Quem é a raiz de Jessé? É a origem, raiz é a origem de Jessé, a qual estará por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar de seu repouso será glorioso. E há de ser que naquele dia o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo. Tem um povo remanescente. Que for deixado onde? Ó? For deixado onde? Da Síria, porque os povos foram espalhados, né? Descendentes de Israel, foram espalhados para a Síria. Também foram espalhados por Egito, Patros, Etiópia, Elã, Siná, Ramate e Ilhas do Mar. Quais são as Ilhas do Mar? Eu já expliquei para vocês. Américas. Qual a América? América do Sul, América do Norte. Tem descendentes do povo de Israel que vieram para o Brasil. E eu faço parte desse grupo. Sou um deles. Pelas minhas origens étnicas, eu já descobri que tem essa descendência. E tem vários que às vezes a gente nem sabe. Sabe por quê? Porque muitos deles foram para a África, foram escravizados, trazidos escravizados para o Brasil e para as Américas. E aí você perdeu o nome, não sabe qual é o nome, qual a sua origem. Entendeu? Mas a Bíblia diz aqui que Deus vai fazer, guiou, né? Jesus veio para reunir de novo o remanescente do seu povo. Então vão ser salvos os descendentes de Israel, os genéticos, e os descendentes de Israel também pela aceitação do Evangelho, que são considerados gentios. Louvado seja nosso Deus. Todos que querem ser salvos vão ser salvos. Isaías 53 fala aqui, ó, verso 4 e 5. Verdadeiramente, o que Jesus fez? Tomou sobre si as nossas enfermidades. Meus irmãos, nós temos muitas enfermidades. Eu tenho muitas. Antes aqui de começar isso aqui, já estava orando, lembrando aqui dos meus pecados. Senhor, me perdoa. É difícil, a luta é grande. É assim, nós temos muitas enfermidades. Nossas dores levou sobre si. Se Jesus não levasse as dores, a gente não suportaria o peso dos nossos próprios pecados. E nós o reputávamos por aflito. E a gente dá a culpa, né? Então, para Jesus. Ferido de Deus e oprimido. Quando Jesus estava sendo perseguido. Ainda hoje tem gente falando mal de Jesus, meus irmãos. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Deus escolheu. Ou o homem morre para sempre, a morte eterna, ou eu tenho que fazer alguma coisa. Eu vou ter que assumir. Por quê? Porque a lei, alguns dizem, a lei foi abolida. Como é que a lei foi abolida? Se a lei fosse abolida, Jesus não precisava ter morrido na cruz, não, meus irmãos. Jesus morrer na cruz está confirmando que a lei continua para sempre. Porque o pecado é o quê? A transgressão da lei. E a transgressão da lei é o quê? A morte. Está lá em Romanos 3:23. O salário do pecado é a morte. Procure lá. Romanos 3:23. Leia. Para você ver. Então, a morte de Jesus confirma que a lei continua. Mas a lei salva a gente? Não. Se salvasse também, Jesus não precisava ter vindo. Jesus veio justamente porque a lei não salva, mas ele decidiu nos salvar. E é por isso que diz aqui, foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então ele assumiu, meus irmãos, a pena que caberia a nós. Como é que ele assume isso? Quando você crê nele, aceita ele, como está lá em Marcos 16, quem crê e for batizado será salvo. Aí o que Jesus faz? Ó, eu já paguei a pena por esse aí. Esse aí é meu. Ele tinha que morrer? Tinha, mas ele me aceitou. Então eu dou minha vida, eu tenho direito, dou para ele. Ele pode fazer isso? Pode. Tem uma história, meus irmãos, que eu nunca esqueço. De um jovem francês que fez muita maldade, se afastou do pai muito cedo e matou muita gente, e aí foi preso. E lá tinha pena de morte nessa época na França. História real. Eu gosto de contar a história real. Só que na época na França dizia que alguém podia assumir a pena por a pessoa. E aí, meus irmãos, sabe o que aconteceu? Alguém informou para esse pai dele. Esse pai já tinha muito tempo que não tinha visto esse filho. Sabe o que ele fez? Ele foi lá e morreu no lugar desse filho, desse jovem. Aí chegaram para ele no dia, né? Olha, você está livre. Oxe, mas estou livre por quê? Alguém veio aqui e assumiu por você. E essa pessoa disse uma coisa, disse,
Ele disse, olha, estou lhe dando uma segunda chance. E ele descobriu que era o pai dele. Um pai, né? Nós sendo pais somos maus, né? Mas mesmo assim a gente dá a vida pelos filhos, tá? Eu sou pai. Eu perdi um filho, né? O aborto espontâneo e ainda hoje eu sofro. Ainda hoje sinto. Para mim não foi fácil. É por isso que eu fico falando de aborto. Meu irmão, não fale de aborto. Fale de vida. Se ocorreu aborto, você vai ver que você não vai se esquecer. Se você for sincero, você não vai esquecer, não. Você não esquece. Imagine você fazer de forma planejada, matar um ente que vier de você, das suas entranhas, de forma planejada. Meu Deus do céu. É muito duro. Oro para que você não chegue a essa situação. Aqui diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre Jesus. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas Jesus veio para nos sarar. Louvado seja o nosso Deus. Jesus, meus irmãos, além de servo, a gente não pode esquecer. Ah, Jesus é servo. Lá diz que Jesus tornou-se humano. Ah, então Jesus foi transformado de humano em divino. Não se iluda, meus irmãos. Não se iluda. Jesus não é alguém que nós podemos entender completamente. O que nós sabemos de Jesus é que ele tornou-se humano. Humano, quantos por cento? 100%. Mas ele também era divino. Desde quando? Desde sempre. Deus é desde sempre. É eternidade. E quantos por cento Jesus permaneceu depois que ele tornou-se humano? Divino. 100%. Então Jesus é 200%. É 100% humano e 100% divino. Ah, essa matemática, a matemática não entra aí, meus irmãos. Eu sou matemático, eu trabalho com modelos, mas eu sei que isso não funciona. Jesus transcende isso aí. Jesus é o príncipe desse mundo. E aqui Jesus fala, né, que teve alguém que usurpou esse principado. Quem foi que usurpou esse principado? Vamos entender a história da humanidade aqui agora e por que o mundo está nessa situação em que nós nos encontramos. Está na Bíblia aqui, ó. João 12, 31, 32, Jesus fala, agora é o juízo desse mundo. O que é juízo? Julgamento. Esse mundo vai ser julgado. Todos nós vamos ser julgados, meus irmãos. E diz, agora será expulso o príncipe desse mundo. Então Jesus reconheceu que ele não era naquele momento, não era o príncipe desse mundo. O que tem a ver? Quem é esse príncipe? Jesus só fala o seguinte, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Ele está atraindo você e a mim, já atraiu a mim, e eu espero que ele também esteja atraindo você. Que você esteja descobrindo essa verdade, quem é Jesus. Olha o que a Bíblia fala aqui sobre a tentação de Jesus. Aqui explica quem é o príncipe desse mundo. Lucas 4, 5, 7 diz que Satanás levou Jesus a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. Aí aqui, meus irmãos, aqui eu não posso dizer para vocês que aqui entra aqui a história, né, da Terra é um globo, a Terra é um plano. Como é que Satanás leva Jesus num alto monte e mostra para Jesus todos os reinos do mundo ao mesmo tempo? Num globo, isso é complicado. Ah, deu uma visão. Aqui não está dizendo que foi dada uma visão não para Jesus, não. Está dizendo que ele mostrou todos os reinos do mundo para Jesus. Num plano é mais fácil? É mais fácil. Então, meus irmãos, às vezes as aparências enganam. E o que é que Satanás falou para Jesus? E disse-lhe o diabo. Diabo significa você? Enganador. Satanás significa adversário. Dar-te-ei a ti todo este poder. Ó, mostrou todo o reino do mundo e vou dizer, ó, tá vendo aí o poder? Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue. Ah, e quem foi que entregou isso para Satanás? Adão e Eva. Quando Deus cria o homem, quem é que era o príncipe do mundo? Adão. Adão, por causa de Eva, né? Ele aceita, come o fruto e aí passa o governo da terra para quem? Para Lúcifer, para Satanás. E esse governo ainda continua? Continua. Olha o que Jesus estava falando. Que não era o príncipe desse mundo. E Satanás ainda falou o seguinte, ó, se você prostrar, aqui, ó, doa quem quero. Então ele dá a quem quer. Então os governos que existem hoje, Satanás está por detrás deles, viu? Em alguns governos, Deus está por detrás. Mas na maior parte, quem está é Satanás. Porque ele devolveu esse poder para Jesus? Não.
só vai devolver quando houver uma batalha na segunda vinda e na terceira vinda. É que vai encerrar o assunto. E é que Satanás faz, ó, o que é que ele diz? Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. É por isso que eu falo que existem sociedades secretas. Tem pessoas que adoram Satanás sabendo que é Satanás. E recebem poder? Recebe, ó. Basta que você adore ele. Ele dá o poder. E muitas famílias aí que estão no poder há centenas de gerações, vocês acham que é quem é que está dando esse poder para essas pessoas? É Deus? É Jesus? Não é não. Não se engane. A Bíblia fala a verdade. Só que Jesus fala aqui, ó, em Efésios 6, de 11 a 12, diz assim, ó, revestivo de toda a armadura de Deus. Nós temos que nos revestir de uma armadura. Nós estamos em guerra. Alguns estão falando, não precisa de porte de arma, não. Não tem que se defender, não. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Que Deus diz que a gente não tem que se defender? Tem que se defender, sim. Usando as armas de Deus. Mas nós estamos numa batalha. E temos que ter armadura. Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, meus irmãos. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Carne e sangue aqui é seres humanos. Nossa batalha, de fato, não é contra essas pessoas. Às vezes elas estão fustigando a gente. Mas a gente tem que olhar quem é que está por detrás. Quem é o Deus que está guiando essa pessoa. Mas contra os principados, existem principados. Tem um príncipe e mais alguns príncipes. Satanás tem uma ordem de anjos que governa a terra junto com ele. Contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século. Contra as hostes espirituais da maldade. Tem hostes é o que? É multidões de anjos que estão no mundo todo mantendo esse sistema de governo que existe. Mas qual é o sistema de governo? Qualquer um deles. Desde o democrático, que é o mais próximo da liberdade, até o socialismo, né? Ditatorial, como o nazismo, o comunismo, o fascismo. Todos eles, Satanás governa sobre eles. Mas irmão, agora você é a favor do capitalismo, você é a favor do sistema, né? Que explola as pessoas. Aí eu pergunto, meu irmão, desses sistemas, Satanás governa todos eles. Não se engane. Direita, esquerda, centro, qualquer um, Satanás está governando. Mas desses modelos todos aqui, qual é o modelo que permite que a gente pregue o evangelho com mais facilidade? É o socialismo? Fascismo, nazismo, comunismo? Ou neossocialismo? Ou socialismo, social-democracia? Qual é? Onde o capitalismo cresceu? Pode olhar. Nos países capitalistas é onde os regimes são democráticos e que as pessoas são livres de falar até contra Deus. Então, para você pregar o evangelho, qual seria o melhor sistema que você deveria apoiar deles? É ou não é o capitalismo e a democracia? Não se iluda, meus irmãos. Às vezes a gente está se iludindo. Pensando, não tem que apoiar nenhum, não. Não, você não apoia nenhum, uma hora vão tomar a sua liberdade de ir e vir. Já começou isso a acontecer. E vão querer tomar sua liberdade de adoração, de consciência, a quem você adora. Está escrito. Então nós temos que lutar contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós estamos em guerra, mesmo. Não se iluda. O Deus suscita, meus irmãos, pessoas que às vezes, como eu disse, né, são políticos da época, do passado. Aqui é a história de um deles, Ciro. Ciro era um bom rei. E se você estudar a história de Ciro, Ciro venceu vários reis, matou um monte de gente. Era um cara bruto. Né? Só que, de algum momento, de alguma maneira, Deus se revelou a ele e ele obedeceu. Então, meus irmãos, eu posso dizer para você, também hoje tem políticos que têm muitos defeitos. Mas você tem que ver, se Deus se revelar a essa pessoa e ela obedecer à vontade de Deus, será que essa pessoa não está seguindo o propósito de Deus? Tá. A história de Ciro é justamente isso. Diz assim, ó, Isaías 44, 26 a 28, diz que confirma a palavra do seu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros. Os mensageiros aqui são os profetas. Que digo a Jerusalém, Jerusalém, tu serás habitado. O que tinha acontecido? O povo assírio tinha levado o povo de Jerusalém. Tinha levado o quê? O povo cativo para a Babilônia. E levaram o pessoal para cativo para a Babilônia. Daniel foi parte desse grupo.
Mas Deus falou, ó, tu serás habitada, Jerusalém. A cidade de Judá sereis edificada e eu levantaria as suas ruínas. Satanás não queria que Jerusalém fosse o quê? Reedificada, porque tinha a profecia que o Messias viria de onde? Viria de Judá e tinha que estar existindo o povo de Israel. Se levasse o povo para a Babilônia e mantivesse cativo, a profecia ia ser cumprida? Dificilmente, mas Deus diz, ela vai ser cumprida sim. Porque o que eu revelo aos profetas, eu cumpro. Levantarei as suas ruínas, que digo à profundeza, seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro, meus irmãos, isso aqui, daqui a pouco eu explico mais. Que digo de Ciro, é o meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, tu serás edificada, e ao tempo tu serás fundada. Olha aqui, ó, exílio e pós-exílio. No ano 722, período em que Israel e Judá foram dominados pela Síria e pela Babilônia. 722 a.C., houve a queda do reino do norte, pelo Império Assírio. As 10 tribos foram levadas. Ficaram as duas, Benjamim, né, e Judá. 586, houve a queda do reino do sul, pelo Império Babilônico. Nabucodonosor II levou um monte de gente cativo. Em 539, Ciro da Pérsia derrota a Babilônia. Deus falou isso na profecia de Daniel, que iria acontecer, está lá em Daniel 2. Em 538, os primeiros exilados retornam a Jerusalém. Quem foi que cumpriu isso? Ciro. Meus irmãos, Deus é Deus. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita. Tá vendo? Deus toma. Deus pode tomar alguns políticos cheios de defeitos hoje para cumprir o propósito dele hoje. Do mesmo jeito. Para abater as nações diante de sua face, descingir os lombos de reis, abrir diante dele as portas não se fecharão. Irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos, riquezas encobertas, para que saiba que eu sou o Deus de Israel que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó, ou seja, pela salvação, meus irmãos, de alguns, Deus chama até pessoas que não seguem a ele diretamente para obedecê-lo. E meu eleito, eu te chamei pelo teu nome, pus-te teu sobrenome, ainda que não me conhecesse. Isso é fantástico. A palavra hebraica para ungido é a mesma da qual obtemos a palavra Messias. Em outras passagens, o comentário da descrição fala aqui, essa palavra poderia se referir a um sumo sacerdote ungido, ou um rei israelita, ou Messias, futuro rei libertador da linhagem de Davi. Mas Ciro não vem da linhagem de Davi, né? Ciro seria um futuro rei enviado por Deus para libertar seu povo. Mas ele seria um Messias incomum, pois não era israelita. Realizaria algumas obras do Messias, como derrotar os inimigos de Deus e libertar seu povo. Mas não poderia ser o Messias, pois não seria descendente de Davi. Mas Deus chama outras pessoas para ajudar a cumprir a profecia? Chama. Na sua vida pessoal, Deus chama pessoas para que você conheça o Evangelho. Eu não sei, por exemplo, alguém pode ter te convidado, mandado o link para você estar assistindo esse estudo aqui. Deus faz. Eu não tenho dúvida. Talvez você não soubesse essas coisas aqui. E agora você passou a saber. E pode ser o início da sua caminhada com Deus, de fato. Que Deus te abençoe. Que você possa alcançar isso. Então, Deus, meus irmãos, o plano da redenção não sai da mente de Deus. O plano da salvação nossa e da humanidade não sai da mente de Deus. Diz aqui, o fato de Isaías ter profetizado com precisão e nominalmente foi dado o nome. A vinda de Ciro incomoda aqueles que não creram. Não creem que os profetas recebem predições de Deus. E aí é difícil, meus amigos. Se você for estudar, você vai ver que a Bíblia não é um livro comum. Não tem condição. Eu não tenho nenhuma dúvida. Para lidar com essa frustração, o que é que alguns fazem? Aceita a teoria que foi outro profeta que escreveu, um segundo Isaías. Mas os estudos, como diz aqui, os estudos, mesmo manuscritos do Mar Morto, não possuem nenhum intervalo entre os livros de Isaías até o capítulo 39 e 40, e que indicam a transição de um novo autor. Não há margem para isso. É o mesmo Isaías. Então Isaías revelou a vinda e a ação de Ciro próximo de 150 anos antes que isso acontecesse.
Ó, fantástico, né? O negócio é fantástico. Olha, eu em 2012, 2013, eu fiz uma pregação no Ouro Branco. Deus me fez estudar Rei do Norte, Rei do Sul, e eu previ, sabe o que? A queda de Dilma e que Lula ia ser preso. E que a direita ia tomar de conta do mundo. E vai tomar ainda. Lá o Trump saiu, mas ele vai voltar em 2024. Pode ter certeza. Sabe por quê? Porque quem vai assinar o decreto dominical, para mim, na meu entendimento, tem que ser a direita cristã, junto com o papado. Não é a esquerda. Os sistemas religiosos que são ateus, os sistemas que apoiam aborto, como é que eles vão validar o Messias? Eles não conseguem validar o Messias. E Satanás vai vir dizendo que é o Messias. E vai dizer o quê? Que veio cumprir a profecia. Como é que agora Deus está falando não matarás contra o aborto e você agora vai estar com esse grupo? Não bate. Não bate. Vamos ver os acontecimentos no futuro. Vamos ver as profecias. Isaías 49, verso 3 diz: E me diz, tu és o meu servo, ó Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Então Deus dizendo que tem alguém que vai glorificar. Como é que a gente glorifica a Deus? Quando a gente faz a nossa vida, cumpre o propósito para qual Deus trouxe a nossa existência. Por exemplo, o sol glorifica a Deus? Glorifica. Porque o sol está girando, cumprindo o propósito de Deus. A lua, as estrelas, os animais, a água, a nuvem, tudo isso está glorificando a Deus. Isaías 49, 6, 7 diz: Disse mais: pouco é que seja o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios. Aqui é Jesus, não tem outro. Para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo. A alma desprezada é ao que a nação abomina. Então a nação abominou Jesus. Poucos aceitaram Jesus. Ao servo dos que dominam. Os reis do verão se levantarão, como também os príncipes, e eles diante de ti se inclinarão. Deus fala, ó, Jesus, o servo aqui, vai sofrer muito, vai ser rejeitado, mas todos um dia vão se inclinar perante ao Messias, ao ungido, que é Jesus. Por amor do Senhor, que é fiel, o Santo de Israel, que te escolheu. Aí a Bíblia fala aqui em Romanos 14, 9, ó, porque foi para isto que morreu Cristo e ressurgiu. Para quê? Tornou a viver. Para quê? Para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Jesus é Senhor de todo mundo, tanto dos que vão morrer como dos que vão viver. Porque Ele é o Criador. Porque está escrito, Jesus fala, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim. Ó, lá não fala que todos vão se inclinar a Jesus, ao servo? Aqui está confirmando em Romanos. Toda língua confessará a Deus. Confessa quem é esse Deus aqui? É Jesus. E a Bíblia diz aqui em Filipenses 2, 6, 11, justamente isso. Ó. Jesus, sendo em forma de Deus, não teve usurpação por ser igual a Deus. Ele não usou essa prerrogativa quando ele tornou-se humano. O que é que ele fez? Esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tomar forma, fazendo-se semelhante aos homens. A palavra semelhante não é igual, viu? Jesus é igual a gente? É. Mas nós somos igual a Jesus? Não. Jesus é 100% igual a gente? É. Mas nós somos igual a gente? Não, não somos. Achado na forma de homem, Jesus humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Morte de quê? De cruz. Por isso também Deus aqui, quem é? Deus, o Pai e o Espírito Santo, o exaltou soberanamente. Por quê? Porque já era Deus. Além disso, ele fez o quê? Fez algo além do que nós imaginávamos. Lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão onde? Nos céus, na terra e debaixo da terra. Olha, aqui tem algo complexo. Porque aqui está dizendo que tem coisas que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. O que tem debaixo da terra aqui? Aqui está dizendo que tem alguma coisa debaixo da terra. E está dizendo, joelho se dobre debaixo de onde?
Se dobre todo o joelho dos que estão, ó. Então tem joelho, essas pessoas que estão debaixo da terra? Parece que tem, ó. Dobre o joelho dos que estão onde? No céu. Dobre o joelho dos que estão onde? Na terra. Dobre o joelho dos que estão aqui? Debaixo da terra. Então, a terra talvez não seja esse globo aí que nós estamos pensando, né? Pode ser outra coisa. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de quem? De Deus. Está vendo como a ciência também faz parte da Bíblia? Mas nem sempre é a ciência que é ensinada, hein? Deus da aliança. Quem é o Deus da aliança, meus irmãos? É o servo. É aquele servo que está lá em Isaías. É o mesmo Deus da aliança. E aqui diz a Bíblia justamente isso. Ó. No comentário fala: Deus é retratado de várias maneiras em Isaías 41. Quando Deus é citado em relação, está aqui no comentário, a seu povo em um relacionamento de aliança, a Bíblia usa qual o nome? O nome dele. Qual é o nome de Deus? É isso aqui, ó. YWHW, que é Yahvé. E eu uso a parte inicial, Yah, que é como o pessoal usava quando para escrever o nome. Daniel, Yah, sempre tem o nome Yah. O Senhor significa título aqui, não é nome não, meu irmão. Não confunda nome com título. Título, qual é o meu título? Eu sou pai. Qual outro título que eu sou? Sou marido. Qual outro título que eu tenho? Eu sou engenheiro. Eu sou doutor em engenharia. Esses são títulos. Mas meu nome? Pedro. Então Deus diz: não tomará seu santo nome em vão. Não está falando não tomará seu título em vão. Lá não está escrito título. É nome. Qual é o nome? É esse aqui, Yahvé. Isaías usa esse nome cerca de 450 vezes em seu livro. A expressão ocorre, meu irmão, na Bíblia hebraica. Sabe quantas vezes tem o nome Yahvé? Que está escondido. Você vê a maior parte das Bíblias está escrito só Senhor. E por incrível que pareça, Senhor é a palavra chamada Baal e Senhor é a mesma coisa. Vocês sabiam disso? Não sabiam, né? As engano. Pois o Baal da Bíblia significa Senhor. Então, por que traduzir o nome de Deus verdadeiro na Bíblia e colocaram Senhor, que significa Baal? A Bíblia diz Deus que nós não devemos adorar Baal. E Baal é um falso Deus. Por que botaram o nome de Baal? Para substituir o nome divino. É muito estranho. Eu sou sincero para vocês. Muito estranho. Eu, quando vejo a Bíblia que leio, eu leio o nome de Deus. 6.828 vezes na Bíblia hebraica. Na lição, Escola Sabatina também comenta. Em Gênesis 17, o nome Senhor e Yahvé, mais uma vez interage com Abraão. Quem é que interage com Abraão? É Yahvé. Quem é que conversou com Abraão? Jesus, meus irmãos, na forma divina. Porque Jesus disse que ninguém viu o Pai. Deus, o Pai, não se revelou a Adão, a Abraão, a Jacó e Já. Quem foi que se revelou? Jesus. Na sua forma divina. A narrativa. Então o nome de Jesus é esse aqui, ó. Qual é o nome divino de Jesus? É o mesmo nome de Deus o Pai. Yahvé. Eu sou o que sou. A narrativa denota um relacionamento pessoal, como vemos nas palavras. Anda na minha presença. Que diz que a aliança é real. Farei uma aliança entre mim e você. Toda vez que está citando o nome de Deus divino. O seu nome não será mais Abraão, e sim Abraão. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Comece a chamar o nome de Deus como realmente é o verdadeiro nome dele. Sabe por quê? Porque tem uma passagem que diz que aquele que falar meu nome, clamar por meu nome, será salvo. Está lá na Bíblia, procure lá. Está lá escrito. O Deus da aliança. O comentário diz assim: o relato de Pentateuco apresenta informações claras sobre esse nome. Esse estudo revisa alguns versos relacionados aos personagens a quem Isaías faz referência. Abraão. Existem 3 momentos no relacionamento da aliança entre Deus e Abraão. O nome divino usado qual é? Yahvé. Por que Deus não botou o Senhor? Porque não é Senhor o nome dele. O Senhor Yahvé chama Abraão, promete que fará dele uma grande nação. O Senhor Yahvé faz a aliança. E Yahvé também confirma a aliança. Várias expressões de Gênesis 2 revelam um relacionamento pessoal entre o Senhor e Abraão. Lhe mostrarei, abençoarei e engrandecerei seu nome. O nome Yahvé é o nome que pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eu sou o que sou. Louvado seja o nosso Deus.
João 8, 56 e 58, Jesus também se revela como eu sou. Ó. Abraão, vosso pai, exultou por ver meu dia, e viu, e alegrou-se. Por que está dizendo que Abraão exultou por ver o dia? Porque Deus revelou nas profecias que viria como um Messias, como um ungido. Abraão sabia que vinha um Messias, um ungido. E ele falou, ó, então Abraão exultou por ver esse meu dia, e viu e se alegrou. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos, Jesus. E viste Abraão? Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, essa palavra aqui tem que ser corrigida, não é minúsculo não, viu? Era para estar, eu sou maiúsculo, é Yahvé. Antes que Abraão existisse, eu sou o que sou. Sabe o que fizeram as pessoas, se você ler o resto da passagem? Tentaram matar Jesus, dizendo que Jesus tinha blasfemado. Que Jesus tinha se reconhecido aqui, que era o quê? O Deus divino. E alguns dizem, mas Jesus não se revelou como Deus, não. Ai, não. Eu acho que você não está lendo a Bíblia direito, não, viu? Aí eu faço a pergunta como Felipe fez. Você entende o que lês? Eu acho que você está com algum problema, que você não está entendendo o que lê. E às vezes, ora a Deus, meus irmãos. Ora a Deus, para que Deus tire, né, às vezes, a cegueira que a gente tem na vista. Êxodo 3, 13 e 14, se disse Moisés a Deus, eis que quando eu for aos filhos de Israel, e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós. E eles me disseram, qual é o seu nome? Então Moisés perguntou qual era o nome, nem qual é o título, não. Qual é o nome? Eu vou lhe dizer. E disse Deus a Moisés, aqui, quem é esse Deus aqui? Jesus. Jesus disse a Moisés, fala lá para eles, meu nome, eu sou o que sou. O que é que eu sou o que sou? É justamente YHWH. E diz mais, assim dirás aos filhos, eu sou, me enviou a voz. Então agora o próprio Deus, o próprio Jesus fez o que? A contração. O Yahvé é YHWH. E aqui Jesus fala agora que é só o YW, que quando a gente vai usar para o português é Iá. Iá me enviou a voz. Então eu uso Iá justamente por isso. YAH. Significa eu sou. Esse eu sou aqui que Jesus falou aqui, ó. Que antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou, me enviou a voz. E a Jesus completa aqui, ó, em Apocalipse 22, de 2 a 3, diz, eis que cedo venho, meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou, ó, eu sou. Ó, eu sou aqui. Eu sou o quê? O alfa e o ômega. A primeira letra e a última. O princípio e o fim de tudo. O primeiro e o último, ou derradeiro. Alguns, mas Jesus aqui não está dizendo que é Deus, não. Ai, não. Essa expressão aqui, meu amigo, só serve para Deus. Nenhum outro ser pode falar isso aqui, a não ser Deus. E Jesus está falando. Apocalipse 1, 7, 8, Jesus vem de novo e fala novamente. Ó, como? Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Outro problema, meus irmãos. Olha de novo aqui a questão da terra. Se a terra for um globo, como é que Jesus vai se mostrar? Jesus vai mostrar uma visão. É mesmo? Aqui está dizendo que Jesus vai mostrar uma visão? Está dizendo isso não. Aqui está dizendo que quando Jesus voltar, todo olho verá. Aí eu lhe digo para você. No modelo globo, isso é mais difícil. Mas no modelo de uma terra como um disco, um plano, é mais fácil todo mundo ver Jesus ou não é? Talvez, olha, talvez a questão do modelo do globo, o modelo da terra plana, tenha a ver com a segunda vinda de Jesus. Porque aqui diz que todo olho verá. Ore, eu tenho suspeitado que isso tem a ver há muito tempo. Continuemos. Até os mesmos que os traspassaram Jesus vão ver Jesus. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Tudo isso aqui é literal, meus irmãos. Então, todo olho verá também tem que ser literal, viu? Eu sou o alfa e o ômega, Jesus está dizendo. O princípio e o fim, diz o Senhor. Jesus está dizendo agora, eu sou o Senhor. Quem é esse Senhor? Ele diz, olha, você sabe qual Senhor eu sou? Aquele que é Senhor. Que era Senhor.
que há de vir, Senhor. Ele quem é? O Todo-Poderoso. Jesus não tem dúvida, meus irmãos, que é Deus, não. Se você tivesse dúvida, meu irmão, espero que agora tenha acabado. Por isso que tudo que Jesus diz, meus irmãos, é lei, é ordem divina, porque ele é o ser divino. Disse, pois, Jesus em João 8:28, quando levantardes o Filho do Homem, Jesus está reconhecendo aqui como Filho do Homem, como ungido, como Messias, com aquele servo lá de Isaías. Então conhecereis que eu sou. Olha de novo aqui o nome divino, meus irmãos. E enviou a vós. E que nada faço por mim mesmo, mas isto falo como meu Pai me ensinou. Por quê? O que acontece? O que Jesus faz, o Pai faz. O que o Pai faz, Jesus faz, o Espírito Santo faz. Deus faz. Mas ele calou-se, dizendo aqui Jesus em Marcos 14, 61, 62. Ó. Jesus calou-se e nada respondeu. Qual era o quê? Jesus também é o servo. Lá de Isaías 40, 41. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar. Perguntar o quê para Jesus? E disse, é tu o Cristo? Mas aqui ele complementou, hein? Porque a gente pode dizer que não, mas o Cristo aqui, o Messias da Bíblia, não é o Filho de Deus, não. Não é um ser divino, não. Não, ele, sendo sacerdote, perguntou, tu és o Cristo? Messias. E juntou, Filho do Deus bendito, quem é Filho do Deus? É o ser divino. É essa pergunta que está sendo feita aqui. O sacerdote sabia do que estava falando. Será que Jesus respondeu? Jesus disse, novamente Jesus respondendo que eu o sou, eu sou, eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus, vindo sob as nuvens dos céus. Louvado seja nosso. Hoje está maravilhoso esse estudo. Falar de Jesus é fantástico. Olha o que tem mais aqui. Tem mais coisa. Já estamos quase terminando. Toda língua confessa, lá em Coríntios 12, 3. Toda língua confessa que Jesus Cristo é o que, meus irmãos? Senhor. No original está escrito Curios, ou YHWH. É isso que está dizendo lá. Curios significa isso aqui, ó. O YHWH. Jesus é o que? O ser divino. Para a glória de Deus Pai. Pater, está no original. Filipenses 2:11. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, meus irmãos, diz Jesus é anátema. Não tem condição. Jesus é rejeitado. Jesus não serve. Você fala mal. Ninguém pode dizer Jesus é Senhor. Ou seja, Jesus é Curios. Jesus é o quê? O ser divino. Senão pelo Espírito Santo. Então, se você não consegue falar ainda e reconhecer que Jesus é o ser divino, ore a Deus para que o Espírito Santo venha a ti e revele para você. Ele vai fazer isso. Se você for sincero, ele vai fazer. Porque Deus diz, todos aqueles sinceros, Deus vai se revelar para eles. Mas sincero aqueles que buscam a verdade. Aqui diz em João 1:1, diz assim, no princípio era o verbo, no original fala logos. O verbo estava com Deus. Sabe o que é a palavra que está escrito lá? Theos. Theos, que significa Theos? Deus. O ser divino. E o verbo era Theos também. Deus. A Bíblia não dá margem para dúvida quem é Jesus, não, meus irmãos. E aí eu vou dizer para vocês a última passagem hoje. Compre, meus irmãos. Você. Faça esse apelo. Compre a verdade. Como é que você compra a verdade? De quem é a verdade. Quem é a verdade? Deus. E que mais é a verdade? A Bíblia diz em João 17:17. Tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quem mais é a verdade? Está lá em João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus. Então compre de Jesus. Ou seja, busque a Jesus e busque a verdade. Não abra mão dela, meus irmãos. Tudo, essa pandemia, essa doença, morte, que vai acontecer, tudo o que vem acontecer na sua vida, ou que tem acontecido, ou que vai acontecer, o resumo de tudo é você comprar a verdade, é você descobrir quem é Deus, é você aceitar o plano de Deus na sua vida.
Porque se você fizer isso, a Bíblia diz que mesmo você morto, Jesus vai te ressuscitar. E vai criar um novo céu, uma nova terra, e você vai viver nesse novo céu e nova terra. Não abra mão da verdade. Nem tão pouco da sabedoria. Onde é que vem a sabedoria? Só vem de Deus, da Bíblia. Da disciplina. O que é disciplina? Aceitar a correção de Deus na sua vida. E discernimento, ou seja, ter compreensão para entender o que Deus quer falar para ti. Que Deus te abençoe, Deus me abençoe. Eu estou nessa luta. Para mim essas palavras aqui são fantásticas. Verdade, sabedoria, disciplina e discernimento. Meu Deus. É uma das coisas que eu clamo e anseio a cada dia. Que Deus te abençoe e você também possa decidir, ainda se não decidiu, buscar a verdade, buscar a sabedoria, aceitar a disciplina de Deus e ter discernimento da vontade de Deus para a tua vida. Que Deus te abençoe. Já desejo um bom fim de semana para você e um feliz sábado. Quando é que começa o sábado? Pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. Lembre-se disso. Que Deus te abençoe. A você e seus familiares. Que nós possamos estar juntos e unidos na eternidade. Abraço.